O português descende do latim, mas a transformação de um idioma no outro levou muitos séculos através de mudanças graduais. No vídeo da semana passada, vimos parte desse processo. Lá eu apresentei os passos que levaram o latim clássico a se tornar o proto-românico, que é o estágio do latim considerado o ancestral comum mais recente das línguas românicas modernas. Se você não chegou a ver aquele vídeo, vai lá ver para entender melhor a continuação que vamos ver aqui. No vídeo desta semana, vamos ver mudanças que tiveram efeito mais regional e levaram o proto-românico a se tornar as variedades de latim faladas na Península Ibérica que antecedem o português. Vamos aqui usar o nome proto-ibero-românico para isso, um termo frequentemente usado para se referir a variedades de latim da Península Ibérica, mas de fato provavelmente nunca existiu uma língua ibero-românica uniforme. Existem de fato muitas e muitas semelhanças na forma como o espanhol, o português e outras línguas românicas da Península Ibérica evoluíram, mas cada língua também tem peculiaridades que em parte ocorreram simultaneamente com as mudanças que tiveram um alcance maior. Assim, não dá para reconstruir um proto-ibérico uniforme. As mudanças que vou mostrar aqui em grande parte se aplicam tanto ao português quanto ao espanhol, mas não necessariamente ao catalão, então a forma na qual chegaremos ao final do vídeo vai ser um tipo de proto-ibérico, digamos, que talvez tenha existido em algum momento na região que daria origem ao galego-português, mas não há como ter certeza de que a língua existiu exatamente dessa forma. Talvez algumas mudanças mais exclusivas do galego-português já tenham ocorrido em algum momento no meio do caminho dessas, mas não vão ser apresentadas e ficarão para o terceiro vídeo da série. Então, sem mais delongas, vamos em frente com isso. E se preparem porque a viagem hoje é longa. Vimos que no proto-românico as mudanças fonológicas estavam começando a fazer os casos gramaticais erodirem, com várias formas se tornando idênticas ou muito parecidas, o que devia dificultar a comunicação. Como resultado, começou a se tornar comum usar preposições para indicar coisas que antes eram expressas apenas por casos. E praticamente os únicos casos gramaticais usados com preposições eram o acusativo e o ablativo, e o singular dos dois já era idêntico na maioria das declinações. Como consequência, os falantes passaram a usar basicamente só dois casos gramaticais, o nominativo e o acusativo, correspondendo mais ou menos ao que se chama de caso reto e caso oblíquo, respectivamente. O caso reto, ou nominativo, passou a ser usado quase exclusivamente para o sujeito dos verbos e o caso oblíquo para todo o resto. Como consequência, chegou a haver um breve período na história do latim em que ele se tornou algo como uma língua de alinhamento ergativo-absolutivo. O Vitor do Alomorph fez um vídeo super interessante sobre isso recentemente. Tem uma conferida depois, vou deixar o link no card aqui em cima e na descrição. Enfim, o fato é que com o tempo o uso do nominativo ou reto também foi abandonado e sobrou só o caso acusativo ou oblíquo. Então a partir daqui a gente vai ver a evolução das palavras sempre tendo o acusativo como referência, pois essa é a forma que sobrevive até hoje. Então vamos às novas mudanças que o latim sofreu enquanto foi do proto-românico ao proto-ibero-românico. Como apresentado na primeira parte da série, o proto-românico desenvolveu várias consoantes palatalizadas ao absorver, digamos assim, uma semivogal ya. Pois bem, mas além da palatalização causada por essa semivogal, outra palatalização importante ocorreu com as oclusivas velares k e ga quando precedia uma vogal anterior, no caso i, e. Esse processo provavelmente já estava em andamento entre o latim clássico e o proto-românico, mas não há como saber a exata extensão. O fato é que um K, antes de uma vogal anterior, palatalizou primeiro para uma oclusiva palatal K, e depois provavelmente foi africando para algo como Tcha. Um Ga, por outro lado, se tornou simplesmente uma semivogal Ya. E as mesmas transformações afetaram as versões já palatalizadas dessas consoantes. Assim, um Kya virou Tcha e um Gya virou Ya. Agora, caso esse G palatalizado fosse precedido por um I ou E, ele parece ter simplesmente desaparecido por completo. Vamos ver várias palavras de exemplo, vendo a forma em latim clássico, em proto-românico e como ficam após essa palatalização. Piscem, pisce, pisce. Radicem, radice, radice. Cervicem, cervice, cervice. Iacere, iacere, iacere. Dicere, dicere, dicere. Succidum, succido, succido. Quinque, quinque, cinque. Cognoscere, cognoscere, cognoscere. Vou escrever esse C palatalizado como um C cedilha, mas a ideia é pronunciá-lo, nesse estágio aqui, como um tchá, ok? Vamos ver mais uns exemplos. Unquia,
unchia, uncia, provincia, proventia, proventia, indicium, indicio, indicio, brachium, brachio, braccio, glacium, glaccio, glaccio, plumacium, plumaccio, plumaccio, genuculum, genuculo, genuculo, cogitare, 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 gyrare, girare, girare, caluginem, calugine, calugine, frigidum, frigido, frido, regen, rege, reie, regina, 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 digitum, digitu, dito, corrigia, corregia, correa, pulegium, pulegio, pulegio, fugio, fugio, fuio. E temos mais uma palatalização importante a considerar. O T palatal, TA, começou a se palatalizar e se tornou igual ao C palatalizado, virando TA, depois tchá e por fim chegando a tsa. E claro que o C palatalizado acompanhou a mudança, com ambos se tornando tsa no processo. O T só não sofreu essa mudança quando precedido de um S. Vou seguir escrevendo essa palatalização com um C cedilha, mas a partir de agora, até o final do vídeo, sempre que você vir um C cedilha, você pode pronunciá-lo como um tsa, como na palavra pizza ou tsunami. Isso inclui todas as palavras que acabamos de ver, onde esse som surgiu a partir de um C. Mas vejamos alguns exemplos de onde esse som surgiu a partir de um T agora. Gratia, gratia, grazza. Platea, platia, platza. Dantiare, dantiare, danzare. Hepatium, hepatio, hepatsu. Spatium, spatio, spatsu. Absentia, absentia, absenza. Linteum, lentiu, lenzu. Bellitia, belletia, bellizza. Acho que já dá para notar o resultado final de muitas dessas palavras em português moderno, né? O próximo passo é a síncope causada pela perda da vogal pós-tônica em proparoxítonas. Nesse caso, palavras proparoxítonas perdiam a vogal da sílaba átona que vinha logo depois da tônica, fazendo uma palavra de 3 sílabas passar até apenas 2 e criando um encontro consonantal novo. Vamos a vários exemplos. Oculum, óculo, óculo. Vetulum, vétulo, vétulo. Agora a síncope causou um encontro consonantal que não ocorria em latim, tla, e isso foi resolvido por dissimilação para veclo. Apícola, apécula, apécla. Ovícola, ovícola, ovecla. Acúcula, acúcula, acúcula. Mácula, mácula, mácula. Vermiculum, vermículo, vermículo. Grácula, grácula, grácula. Ânima, ânima, anma. Aqui novamente o encontro consonantal em anma foi dissimilado para virar alma. Húmerum, húmero, húmero. Mais uma vez, mra não era um encontro possível, e aqui o que ocorreu foi a epêndice de um B no meio, originando umbro. Ungula, ungula, ungla. Viridem, viride, virde. Pedúculum, pedúculo, pedúculo. Genúculum, genúculo, genúculo. Rótula, rótula, rótula. Novamente dissimilando para rócula. Cálidum, cálido, caldo. Em palavras em que a última sílaba começava com um N, essa síncope parece não ter acontecido na região que daria origem ao português, como é o caso nas palavras hominem, femina, faminem, sanguinem, de forma que permaneceram homine, femina, famine, sanguine. No entanto, para os lados do que originaria o espanhol, ela ocorreu até nessas palavras,
originando omne, femna, famne, sangne, que dissimularam trocando o N por um R. Hombre, fembra, fambre, sangre. Aí já está um exemplo que deixa claro que não existiu uma língua proto-ibero-românica uniforme. Vamos a mais uma etapa, dessa vez com várias mudanças juntas. A primeira é que sequências PT e PS se simplificaram, tornando-se apenas um T ou S geminado, ou seja, longo, com o desaparecimento do som de P. O L palatalizado se torna uma aproximante lateral palatal propriamente dita, igual ao LH do português. Como aqui estamos pensando nessas mudanças do ponto de vista do português, eu vou escrever esse som com o dígrafo LH mesmo. Por outro lado, o R palatalizado, RIA, se despalataliza, mas gera uma semivogal IA antes dele, assim criando ditongos com a vogal que vinha antes. A sequência CLA se torna CLIA, palatalizando o L também. E o mesmo ocorre com a sequência GLA, mas só entre vogais. No começo das palavras, ela foi simplificada para um simples L. Agora vamos ver vários exemplos dessas mudanças. Septem, septe, sette. Captare, captare, cattare. Temptare, temptare, tentare. Capsa, capsa, cassa. Ipse, ipse, esse. Ipsum, ipso, isso. Mulierem, muliere, muliere. Meliorem, meliore, megliore. Primarium, primario, primairo. Oculum, óculo, óculio. Vetulum, vetulo, veclio. Apícola, apécula, apéclia. Ovícola, ovícola, oveclia. Acúcula, acúcula, acúclia. Mácula, mácula, máclia. Vermiculum, vermículo, vermiclio. Grácula, grácula, gráclia. Ungula, ungula, unglia. Pedúculum, pedúculo, pedúclio. Genúculum, genúculo, genúclio. Rótula, rótula, róclia. Clamare, clamare, cliamare. Clauem, clave, cliave. Auricula, aurecla, aureclia. Globellum, glovello, lovello. E vamos a mais uma rodada de mudanças. O N palatal e uma sequência GNA, ambas se tornaram a nasal palatal NHA, que a gente vai escrever aqui como um NH, como se faz no português atual. A sequência CTA se torna ITA, exceto quando um N vem logo antes, onde então o K é perdido e ficamos apenas com NTA. A sequência XA se torna YTSA. A sequência GRA intervocálica se torna YIRA. E a sequência LTA se torna ITA depois de U e UTA depois de A. E vamos aos exemplos. Linea, linea, linha. Ligna, legna, lenha. Somnium, sonho, sonho. Pugnum, pugno, punho. Signa, signa, segna. Cognoscere, cognoscere, cognoscere. Flagrare, flagrare, flairare. Multum, multo, muito. Altrum, altro, autro. Lactem, lacte, laite. Factum, facto, faito. Pectum, pecto, peito. Directum, directo, dereito. Octo, octo, oito. Strictum, stricto, estreito. Saxum, saxo, saixo. Sex, sex, seis. Punctum, puncto, punto. Vimos que as sequências CLA e GLA viraram CLIA e GLIA.
Por regularização, o mesmo acabou acontecendo depois com plá e flá, se tornando pliá e fliá. Também temos o ditongo ai se abrindo para ei e o ditongo au se abrindo para ol. E os exemplos são flagrare, flagrare, filheirare, altrum, altro, outro, lactem, lacte, leite, factum, facto, feito, saxum, saxo, seiso, aurum, auro, ouro, primário, primário, primeiro, plumacium, plumáquio, piumazzo, flamma, flamma, fiamma. A seguir temos a consoante D desaparecendo em posição intervocálica, sendo que ele provavelmente já estava enfraquecido como uma fricativa ou aproximante antes disso, no estilo de como acontece com o espanhol moderno. Um G intervocálico só desaparece após uma vogal anterior. O D palatalizado se torna uma consoante palatal propriamente dita, provavelmente algo como uma fricativa dia, que vamos começar a escrever com um J mesmo daqui em diante. Já a aproximante ya tem um comportamento meio caótico. Em posição inicial, ela se torna esse mesmo som do D palatal, um dia ou algo assim. Antes de um i no meio de duas vogais, ela desaparece. Em outros contextos, às vezes ela se mantém ya, e em outros se torna dia também. Eu realmente não consegui entender a lógica de o resultado ser um ou outro. Se alguém tiver ideia, comenta aí. Vamos aos exemplos. Audire, audire, ouire, ouvire. Regalem, regale, reale. Pedem, pede, pei. Pedúculum, pedúculo, peuclio. Radicem, radice, raize. Nudum, nudo, nuo. Legale, legale, leale. Decidium, decidio, decidio. Invidia, invidia, invidia. Video, video, video. Genúculum, genúculo, genúcleo. Cogitare, cogitare, coitare. Girare, girare, girare. Caluginem, calugine, caluina. Regen, rege, rei. Reginam, regina, reina. Agora vamos a umas mudanças que afetaram quase só as conjugações de verbos, com poucos reflexos em outros lugares. Uma delas é que as vogais e ou e o ou o tônica se fecharam para i e u quando seguidas de um i, mas não de um e, na sílaba seguinte. Isso afetou quase só a conjugação dos verbos na primeira pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo. Outra mudança foi a perda de um t no fim das palavras. Isso afetou muitas conjugações de verbos, mas também algumas outras palavras. A conjugação dos verbos do latim é tão complexa que merece um vídeo exclusivo para ela para mostrar a evolução do latim para o português. Abordar isso em detalhes aqui tornaria o vídeo gigantesco. Vamos aos exemplos. Feci, feci, fitsi. Potui, potui, putui, puti. Possui, possui, pussui, pussi. Stevi, stevi, estive. Amat, amat, ama. Stat, stat, está. Vivit, vivit, vive. Et, e. Caput, caput, capo. E agora chegamos a uma mudança fundamental nas vogais. Os ditongos oi, ol, ei e oi se fecham para oi, ou, ei, ui. E as vogais e o desaparecem completamente. No final das palavras, quando átonas, elas se fecham para i e u. Em outras posições, elas se abrem para e o. Com isso, muitas palavras são afetadas. Na comparação de agora em diante, em vez de mostrar o proto-românico no meio, eu vou começar a mostrar a forma em proto-ibero-românico até antes dessa mudança e a forma em proto-ibero-românico depois dessa mudança no final. Piscem, pisce, pesce. Unchia, onça,
onça. Provincia, provenza, provenza. Genúculum, genúlio, genolho. Digitum, dito, deto. Spatium, spazio, spazio. Linteum, lenzo, lenzo. Bellitia, bellezza, bellezza. Video, veggio, veggio. Apicula, apeclia, apeclia. Ovicula, oveclia, oveclia. Vermiculum, vermiclio, vermeclio. Humerum, ombro, ombro. Viridem, virde, verde. Peduculum, peoclio, peoclio. Ipse, isse, esse. Ipsum, isso, esso. Invidia, invidia, invedia. Ligna, legna, legna. Somnium, sonho, sonho. Signa, segna, segna. Multum, muito, muito. Altrum, outro, outro. Auricula, auriclia, aureclia. Strictum, estreito, estreito. Octo, oito, oito. Stat, está, está. Estamos quase chegando ao final, mas ainda faltam algumas mudanças. A próxima é uma grandiosa também. Temos o vozeamento de consoantes surdas não geminadas entre vogais ou entre uma vogal e uma líquida. Isso afeta primariamente as consoantes pa, ta, ka, sha e tsa, que se tornam ba, da, ga, já e za nessas posições. Seguindo a tradição do português, vou mostrar isso escrevendo o som de já como um S simples mesmo e o som de za como um Z. Logo depois disso acontece a perda de uma vogal E no fim de palavras, caso seja átono, e venha depois de um som de lá, ra ou za. De novo, vamos mostrar a palavra em latim clássico e proto-ibero-românico como estava até agora e como ficou depois dessas duas mudanças. Rossa, roça, rosa. Calça, colça, colça. Datum, dato, dado. Cognatum, cognato, cognato. Matrem, matre, madre. Patrem, patre, padre. Cogitare, coitare, coidar. Oculum, oclio, oglio. Radice, raize, raiz. Caput, capo, cabo. Capitia, capezza, cabezza. Capillum, capello, cabello. Bellitia, bellezza, bellezza. Digitum, detto, dedo. Flagrare, fieirare, fieirar. Mulierem, mulhere, mulher. E para finalizar, por hora, temos uma mudança nos S palatais que ainda continuavam aí. Um S palatal geminado passa de sia para chá, que vou representar aqui com um X como fazemos no português. Já um za palatal se torna já ou já, o que se mescla com o som de já que havia surgido dos antigos dia, gia e a, que passam a ser pronunciados já ou já também. Então tudo pode ser representado por um J. Alguns exemplos. Russeum, rossio, roxo. Crácia, crácia, cracha. Basium, beijo, beijo. Cerveja, cerveja, cerveja. Eclésia, iglesia, igreja. O último caso, segundo as regras que vimos, teria que ser, no final, algo como igreja.
mas a forma sem palatalização do glá pode ter sido uma influência do uso religioso dessa palavra que forçava a volta para uma pronúncia mais arcaica. Depois dessa caralhada de mudanças, chegamos a um inventário fonológico que se parece com algo como isso aqui. Temos 7 vogais, 5 ditongos principais e um conjunto de consoantes que ainda inclui várias que ocorrem como geminadas, mas também temos várias consoantes novas como tsa, dza, chá, já, lhá e nhá que não existiam no proto-românico. Acho que até aqui dá para perceber que as palavras já se aproximam bem mais do que temos hoje em português do que o que elas eram lá em latim clássico, né? E na próxima parte vamos ver como tudo seguiu até chegar ao galego-português, um ancestral direto do português. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que para fazer isso? E se você já é inscrito, que tal se tornar um membro e me ajudar a seguir produzindo conteúdo com qualidade e regularidade? Como agradecimento, você recebe vários mimos. Você também pode apoiar o canal pelo Apoia-se ou fazendo uma doação espontânea por Pix ou fazendo um Valeu Demais aqui no YouTube. Ou pelo menos apoie o canal com engajamento para que o algoritmo impulsione esse vídeo. Deixe sua curtida, comente bastante aí e compartilhe o vídeo com seus amigos que gostam de linguística, línguas e português. E nos vemos em breve na terceira parte ou em outro conteúdo do canal. Até lá!